Não tem Mas já estou problema. aqui ouvindo vocês, que eu não É. podia perder, não. E beleza. E eu vi aqui os meninos, né? Eu vi o Breno aqui. Oi, Breno. Eita, que legal. Oi, chefinha. Boa noite. Estou por aqui. Vim prestigiar um Boa. pouquinho. Que bom, que bom. Ação imensa. Parabéns Seja aí por tudo. muito bem-vindo. Obrigado. Temos o Michel também, Cris, nos prestigiando. Temos o Júlio legal. César. E tem mais gente entrando. Ai, show. Vamos lá. Eu devolvi, viu, Fernandinho? Eu te dei, peguei de volta e estou te devolvendo, tá? Perfeito. Deixa eu ver aqui se eu consegui colocar para gravar. Ah, tá gravando. Ok. Boa noite a todas e todos. É com alegria imensa estarmos reunidos nessa live Liderar com Essência, a Força de Ser Você Mesma. Hoje inauguramos a agenda de debates do segundo semestre do Movimento Voluntário Liderança Feminina Nordeste 2. É um momento muito especial porque reafirma o nosso compromisso em valorizar a autenticidade e a pluralidade nos estilos de liderança do Banco do Brasil. Mais do que falar sobre liderança, queremos ouvir histórias reais e experiências concretas que nos mostram como é possível liderar com coragem, verdade e propósito. Para isso, contamos com duas referências inspiradoras, nossa Cris Albuquerque e a Ana Paula, que trazem suas trajetórias de impacto, superação e presença genuína no bebê. Esse espaço foi pensado para ser acolhedor, mas também provocador. Queremos que cada participante saia daqui com insights práticos, com mais confiança em sua própria essência, com vontade de fortalecer a rede de apoio entre as mulheres líderes e em desenvolvimento. Tenho a certeza de que será uma noite de pura inspiração e aprendizado coletivo. E para isso nós vamos iniciar e eu passo a palavra de volta para a nossa superintendente, Cris. Oi, pessoal, boa noite. Eu agradeço muito. A gente pode ter certeza, aí a gente faz com muito carinho e chama e organiza e tal. Às vezes fora da nossa rotina, mas o importante é que a gente consiga assim conversar periodicamente, trazer novidades, engajar, fundamental aí nessa nossa formação, né? Nós, enquanto formandas, né? E nós, enquanto formadoras também de líderes. Então, assim, é um imenso prazer recebê-los aqui. Vai ser realmente um bate-papo, né? Porque aqui ninguém vai ensinar nada a ninguém, a gente vai falar um pouquinho do nosso dia a dia, né? Vai ser um bate-papo mesmo. E a gente espera que contribua aí com cada um de vocês. Tenho o prazer imenso de ter aqui um monte de gente, né? Que eu conheço, daqui de Alagoas, de Sergipe, de Pernambuco. Já vi gente de Pernambuco. Vi que tem gente do Rio também, olha, Ana. É muito legal, assim, a gente ter essa pluralidade de participantes também de todo o país, né? E aí, um prazer maior ainda de conversar, de estar aqui de parzinho com a Ana, né? Uma líder bacana que me inspirou, trabalhamos juntas há 3 anos, né? Então, assim, haja história, né, Ana? Mas, assim, é muitas, né? É um prazer enorme estar aqui contigo, dividindo e lembrando, né? Eu já tinha falado da Sol, e a Sol foi que trouxe essa sugestão lá do nosso planejamento de julho, agosto, se eu não me recordo agora a data, da gente fazer essa conversa assim sobre o jeito de ser de cada um na liderança, sabe? Então, bem bacana. Aqui, coloquei aqui os créditos, tá só? Ei, Fernandinha, O te crédito devolvo a é nosso, palavra. primo. O crédito é nosso. Sol, que também faz parte do nosso comitê de 2025. Eveline, que também chegou agora, né? Estão aqui presentes. Eu vi que também tem outras meninas, a Nilma, todas elas fazem parte do comitê organizador desse evento. E obrigada, Cris, pela sua palavra. E eu gostaria muito agora de convidar a nossa Ana Paula para contar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. E, pessoal, o nosso bate-papo ele vai ficar aberto para quem que também quiser fazer perguntas, elogios, interagir. Pode abrir a câmera, pode participar pelo chat, pode participar pelo vídeo, participar de todas as formas. Ana Paula, a palavra é toda sua, seja muito bem-vinda. Estamos ansiosas para ouvir sua história. Ai, Fernandinha, eu que agradeço muito esse momento de estar com vocês aqui. Para mim é uma alegria imensa
Assim, vocês sabem o amor que eu tenho aí por vocês todos, por essa região. Morei 3 anos em Pernambuco, trabalhei, como a Cris mencionou, né? 3 anos com ela ali. Foi um momento de muito, assim, de muita felicidade, sabe? Eu vou dizer que aprendizado é o tempo inteiro, né? Mas foi um momento muito feliz na minha vida mesmo. Eu me mudei para Pernambuco, a minha filha tinha 5 anos, gente. Então, ela saiu daí, a gente voltou para o Rio, ela tinha 8, ela tem sotaque, tá? Então, ela fala no imperativo, ela fala oxe, 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 ela é mandona, igual arretada, sabe? Igual vocês aí, sabe? Que vocês são braba, né? Ela também é braba, mandona, uma figura, gente. Você olha para ela, ela é daí, sabe? E então, assim, eu não perco as minhas raízes do que eu vivi com vocês aí. De 6 em 6 meses eu estou aí pela região, amo muito a oportunidade de reencontrar os amigos. E assim, fiquei muito feliz quando vocês me convidaram, né? Quando a Cris me falou sobre esse bate-papo, porque eu acho que é a nossa cara, né? Essa conversa aqui hoje é a minha cara e a cara da Cris, porque se tem duas pessoas no banco que são o que são e que a gente é transparente, verdadeira naquilo que a gente expressa, né? Naquilo que a gente traz no dia a dia, assim, eu acho que nós duas a gente tem muito disso, sabe? E eu acho também que a gente se inspirou. Eu aprendi muito com ela também, nesse período que a gente esteve juntas aí em Pernambuco, em ser mais corajosa, né? Em trazer mais a verdade do coração. E eu acho que ela aprendeu um pouquinho comigo também. Então, assim, eu acho que vem bem esse tema é perfeito para a gente, porque de fato, eu acredito que a gente pode e a gente deve liderar com a nossa essência. Porque só assim, gente, que a gente passa a verdade nas coisas. Só assim que as pessoas enxergam que a gente está falando do coração, de fato, né? Enxergam as nossas mensagens, sentem o que a gente quer transmitir, né? Eu acho que essa conexão ela é fundamental. Então, a essência, liderar com propósito, com a essência, com a sua verdade, com o seu jeito, é essencial. Não dá para você ser outra pessoa que não seja você mesma, né? Se você está preocupada em ser outra pessoa, né, Cris? Cara, você deixa de explorar o seu potencial nas coisas que você tem de mais legal, sabe? Então, eu acredito muito nisso. E eu acho que esse bate-papo hoje aqui vai ser muito bacana para a gente falar sobre isso e da importância da gente se deixar, né? Da gente se deixar ser como a gente é de fato, né? Óbvio, nós vamos ter que cuidar de uma coisa ou outra, né? Sempre, mas a nossa essência, a nossa espinha dorsal, cara, ela tem que estar com a gente o tempo inteiro, porque senão a gente não passa a verdade, a gente não mobiliza as pessoas, né? Não vai para frente, não adianta. Se não for de verdade, não vai para frente. Eu acredito muito nisso, de fato. Ana Paula, e para a gente aprofundar mais, me diz se existe alguma parte da sua essência que você ainda gostaria de expressar mais na sua liderança dentro do Banco do Brasil. E como você pretende avançar aí nesse caminho? Ó, é legal essa pergunta sua, porque assim, eu acredito muito, sabe, Fernandinha, que a gente está em processo de desenvolvimento constante. Assim, se olhar para a Ana 1 ano atrás e olhar para mim hoje, eu sou outra pessoa, cara. A gente está em constante transformação, né? Em constante evolução. E eu acho que esse processo ele só finda quando a gente morre, sabe? Então, isso vai com a gente até a gente não estar mais aqui, sabe? E assim, eu diria para você que se eu pudesse citar uma coisa que eu quero ter sempre mais e que eu acho que a gente pode desenvolver mais, e eu enxergo isso para mim também, é a coragem, né? É a coragem, por a gente estar numa empresa mais de 200 anos, em que você tem um ambiente ainda que tem uma preponderância de homens, né? É fato, isso é verdade. A gente avançou muito, tem avançado bastante nessa gestão da Tarsi, de fato, né? Mas, assim, a coragem para a gente se expressar em alguns momentos, e eu faço algumas reflexões em alguns fóruns que eu participo, cara, eu poderia ter trazido isso. Por que eu não puxei a palavra e não trouxe esse tema, sabe? Da gente policiar muito. Então, eu diria para você que eu tenho, sim, eu acho que eu posso ser mais corajosa. Eu acho que todos nós temos, sabe, Fernandinho, coisas que a gente olha para dentro e fala, cara, isso aqui eu acho que eu poderia mais, sabe?
Eu acho muito interessante essa palavra que você falou, coragem, porque tem muitas pessoas que pensam que coragem é a ausência do medo. Mas eu digo que a coragem é você ter medo e não permitir que o medo te pare. É a coragem de enfrentar e de superar. Exatamente. Vai com frio na barriga mesmo, né? Vai com- Vai com frio na barriga mesmo. E a gente tem que. Então, assim, eu vejo que é uma coisa que dá para ir mais, que eu posso ir mais, sabe? Acho que dá para a gente. E dentre outras, né? Se a gente avaliar bem, a gente está em constante desenvolvimento, né? Essa que é a magia do ser humano, né, cara? Não tem verdade nenhuma, né? Não tem verdade nenhuma. A gente tem a nossa essência, que são os nossos valores, aquilo que está com a gente, né? Que vem lá de trás, né? Da forma como a gente foi criado, da forma como a gente se desenvolveu, né? Isso vai com a gente, mas a gente vai melhorando, cara. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na jornada, sabe? Eu acho que a jornada vai transformando a gente. A jornada que faz o profissional, né? As vivências que a gente passa, as coisas que a gente passa pelo caminho, né? Nós estamos para evoluir constantemente. E tem algo que você precisou desaprender para se tornar uma líder mais próxima e verdadeira com a sua equipe? Olha, assim, eu acredito que sim, sabe? E uma coisa que eu acho que eu desaprendi é não ter razão de nada, sabe? De eu não ter que ter as respostas para tudo. O fato de eu ser líder não exige que eu tenha a resposta para todas as questões, exige que eu faça as melhores perguntas, né? Porque se a gente fizer as melhores perguntas, a gente vai construir junto, né? E a gente vai conseguir desenvolver as coisas junto. Então, eu sempre gosto de ouvir o contraditório, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que é muito importante para a liderança, seja em qualquer esfera que você esteja, seja na minha função atual, seja na minha atuação como regional, como gerente geral, pelas agências que eu passei no banco. Eu acho que esse é o grande lance, porque quando você se permite não saber tudo, você também abre a janela da vulnerabilidade para as pessoas. E aí você consegue se conectar genuinamente com as pessoas também. Então, eu acho que o fato de você não ter resposta para tudo e não precisar ter resposta para tudo é o que é mágico da liderança. Porque se talvez a gente tivesse, se talvez a gente tenha um líder, uma pessoa que está no cargo de chefia, que tem as respostas para tudo, cara, como é que se desenvolve uma equipe, né? Não tem como. Então, eu acho que o não ter tudo, não saber tudo, é fundamental também, sabe? Eu acho que é importante dentro da liderança. Então, eu diria para você que é isso, tá? Na minha visão, é a coisa mais importante, na minha percepção, sabe? Não sei se a Cris concorda comigo. Cris? Tá mudo. Estou vendo você Oi. mexer, mas tá mudo. Ela jogou a bola para mim, foi? Joguei. Tu não concorda comigo? Não é isso, né? A gente não saber das coisas. Eu acho que isso aí é uma coisa que faz que você consegue estimular nas pessoas a contribuição. Aham. É fato, sabe? E assim, gente, eu trabalhei com a Ana há 3 anos e eu aprendi muito, tá? Eu aprendi muito. Primeiro, aprendi a me desafiar mais, né? Disse, vai, mulher, vai, que vai dar certo e tal. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito de incentivo, né? De uma orientação, de uma força, de que vai dar certo, né? Vai com medo mesmo, né? Vai com frio na barriga mesmo. Então, assim, é fundamental. E com ela eu aprendi muito isso, sabe? De encorajar e de oportunizar para as pessoas, sabe? Eu acho que é fundamental. Com relação a liderar pela essência, Fernandinha, assim, ó, eu tenho como por muito tempo, e eu tenho um adicional, né, Ana? Porque além de ser mulher nordestina, eu sou negra, então eu tenho um adicional, né? E aí, pra vocês terem ideia, a questão da essência, quando eu comecei a me aprofundar no meu autoconhecimento, quando eu comecei a entender que eu tinha que ser eu, quando eu comecei a fazer o letramento, racial, eu me despi daquela necessidade de
de ser igual às mulheres de cabelo alisado. Não tenho nada contra quem alisa cabelo, que eu alisei por 20 anos, sabe? Mas para mim foi assim, poxa, eu não preciso, né? Para ser líder ou para mostrar a minha capacidade, eu não tenho que ser igual, sabe? Então, assim, acho que para mim foi disruptivo. No momento em que eu entendi que eu precisava, depois que eu comecei a ter esse letramento, eu precisava ser eu, sabe? E vocês não imaginam quanto isso é libertador. Pode parecer assim, é só. Isso é libertador, sabe? É libertador. Você se enxergar e você se reconhecer e você, acima de tudo, se aceitar, sabe? Se aceitar. Então, para mim, foi libertador. Outra coisa, assim, eu lembro quando eu fui fazer a questão de ser você mesmo, né? Sem ser desrespeitoso, sem ferir ninguém, assim, sendo você mesmo. Na minha primeira entrevista que eu participei para a Regional, ido de 2012, e aí meu gestor, meu regional, meu estadual fez questão de vamos lá, aí me treinou, e aí deu o assunto, o que é que você vai fazer? Você fala assim, você fala assim. E eu tive que falar para ele como é que ia fazer e tal. Aí ele dizia, mas Cris, a risada é bom segurar. Eu digo, chefe, assim, você vai me pedir tudo. Você pode me pedir tudo que você quiser. Agora, eu não vou conseguir controlar isso, sabe? Porque, assim, é característica minha, né? Pode ser até, assim, dependendo do ambiente, eu até me dou uma segurada, mas tem coisa que não consigo. E aí acabou que no processo eu ri muito, sabe, gente? Porque para mim era um processo nervoso, né? E era aquele processo anterior nervoso, eu ri muito. Cara, eu acho que isso não tira a minha seriedade, não tira o respeito que eu tenho pela função, não tira o respeito que eu tenho pelas pessoas, sabe? Então, isso me traz leveza, isso me traz alívio. Então, eu acho que essa questão da essência, ela vem muito. Isso não mexe com meus valores, sabe? Isso não mexe com meus valores. Então, eu acho que é muito por aí, sabe, Ana? Assim, ter a coragem, né, de se despedir de algumas coisas, ter a coragem de assumir algumas posições, né? Ter a coragem de ser você mesmo num ambiente que não te proporcione isso, né? E é muito interessante. Outro dia eu fui num evento aqui o lançamento do o CEL, né? Um programa do governo federal que traz entretenimento, cultura, esporte, e foi aqui lá no Bill Bentes, no Benedito Bentes, aqui em Maceió. E aí tal, conversa vai, conversa vem, aí uma pessoa de fora, e tinha pessoas de todos os lugares, a pessoa de fora chegou para mim e disse assim, olha, eu nunca vi uma superintendente do Banco do Brasil de cabelo enrolado. Eu disse, pois é, tá vendo agora, pela primeira vez. Então, são essas coisas que, assim, disruptivo, ou então de faixa, né? De bandana, de faixa. É disruptivo, mas assim, hoje é a minha essência. Se metendo na conversa. Eita, tem mais gente na conversa, vamos entrar. E isso não desfaz o respeito à função, né? Nem desfaz a legitimidade perante o time, perante a sociedade, perante os parceiros, sabe? Eu acho que é muito disso aí. Então, a gente precisa realmente ter coragem, sabe? Coragem o tempo inteiro. E coragem não é, de novo, né? Não é a ausência do medo, né? É ir com medo mesmo. E, Cris, você falou uma coisa que eu acredito muito, sabe? Assim, reparem uma coisa, meninas. Tentem fazer uma coisa, assim. Experimentem fazer isso. No dia que você tiver que falar em público, no dia que você tiver que fazer uma live, uma conversa, assim, um momento que você tiver que falar para pessoas. Tenta não gesticular, por exemplo. Tenta não gesticular, não se expressar. Você não vai conseguir desenvolver o teu raciocínio. Você não vai conseguir. Porque você vai estar preocupado com a tua mão. Se você vai falar ou não vai falar uma gíria. Como é que você está parecendo assim, ó? Cara, a gente
tentando controlar as variáveis para tentar se encaixar num padrão que a gente julga ser correto, seja... cara, a gente não consegue comunicar. Então, sempre, reparem uma coisa, sempre que vocês verem a Cris falando, a Cris vai falar com o coração dela. Sempre que ela vai falar. Vocês vão parar para ouvir a Cris, ela vai abaixar a cabeça, ela vai fazer assim. Ela tá ali, ó, ela tá inteira naquele ambiente. E sempre que vocês estiverem comigo, vocês vão ver que eu vou estar falando com a mão. Não dá, cara. Eu não posso ficar podando isso. Porque isso não é o que importa. O que importa é a comunicação, a verdade que a gente está trazendo na comunicação, a nossa essência. Então, assim, ó, a gente viveu muito tempo em que a gente se podou muito, né? Em que a gente se media muito, né? A gente queria caber na roupa, a gente queria caber naquele padrão, né? A gente se sentia, pô, será que é esse caminho que eu tenho que ir? Porque assim... Não, cara, hoje a gente está vivendo um momento em que a gente que está construindo as coisas, somos nós, né? E está na nossa mão construir dessa maneira diferente, né? Então, assim, hoje estou eu e Cris aqui, daqui a pouco não estaremos. Daqui a pouco vão ser vocês que vão estar ocupando os lugares. E aí vocês vão estar influenciando muitas pessoas. Então, assim, a gente tem uma galera aqui que está numa faixa etária que via Caverna do Dragão. As meninas aqui, os meninos também. Então, é essa galera que está comandando hoje, somos nós, cara. A nossa presidenta, ela via Caverna do Dragão também. Então, assim, vocês estão entendendo? É a mesma galera. Então, cara, olha que mágico que a gente tem na mão. O poder que nós todos temos, não somente eu, Cris, vocês, no dia a dia de vocês, com as pessoas que vocês influenciam na agência, seja um gerente, seja um assistente, um agente comercial. Cara, somos nós que estamos construindo a empresa. Então, assim, cara, a gente tem que ser autêntico. Não tem que se enfiando nas caixinhas, porque senão, cara, a gente se enfia inteiro dentro da caixa. Inclusive as coisas maravilhosas que a gente tem. Porque a gente tem muito mais coisas boas do que coisas não boas. Eu acredito no ser humano sempre. E aí, se a gente se encaixota, acabou, vai encaixotar tudo, gente. Não vai aparecer, você não vai aparecer, você vai estar encaixotado, né? Então, eu acredito muito nisso, tá, gente? E a gente que vai fazer essa mudança. Somos nós aqui que estamos fazendo essa mudança, né? Então, quando eu vejo em vocês sendo verdadeiros, transparentes, do jeito que vocês são, cara, eu fico muito feliz. Falo, que bom, cara. Eu acho que a gente está conseguindo mostrar que pode ser, não tem nada errado, né? Que a gente pode ser a gente mesmo, que a gente pode liderar com a nossa verdade, com a nossa vontade, cuidando dos valores que a gente precisa ter, óbvio, né? Mas do nosso jeito, né? Dá para fazer assim. Não precisa ser todo mundo igual. Até porque o bacana do banco, né, Cris e Fernandinha, é essa confusão, né? É esse monte de gente diferente, esse monte de jeito de pensar, esse monte de sotaque, esse monte de forma de fazer. Cara, isso que é o máximo, cara, na empresa. E aí, tu imagina todo mundo encaixotado? Deus me livre, não tem condição, gente. Não tem, ainda bem que isso Sem acabou. chance, sem chance. Isso não pode voltar nunca mais, pelo amor de Deus. Eu não dou conta mais, só quero andar de tênis agora. Mega Nédia. Nédia fica rindo lá, ó. Eu fico lembrando as histórias dos tênis, né? Já tenho 3, Nédia, 3. Olha aí, Botei até no seguro já. tenho 2. É isso aí. Fernandinha, volta a palavra para ti aí, que eu já fiz uma bagunça, né? Chamei Cris, já atrapalhei todo o negócio aí. Não, fique à vontade, porque nossa live é assim, pode tudo. Antes de fazer a pergunta, aproveitando que a Cris também está aqui no destaque, eu vou registrar, porque eu fiquei muito feliz quando eu vi aqui que tem pessoas da Bahia, do Maranhão, de Pernambuco, Carpina, Aracaju. Tem diversas outras pessoas de diversos lugares. Daqui a pouco eu dou uma lida em mais alguns. E tem comentários aqui maravilhosos. Cris, que história linda, sua risada é sua De uma marca. pessoa também, viu? Ô, Diretamente da Sarinha! Sara! Bem-vinda! Tô aqui Mato fazendo Grosso, jantar e São escutando. Paulo, São Paulo. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro! A Val de Petrolina, olha ela aí, ó, consórcio de Verte, né, Nied? O tênis é o Verte, pessoal.
Gente, estou muito feliz com todas vocês aqui. E tem diversas pessoas também estão elogiando vocês aqui nos grupos. Quem quiser fazer pergunta, pode colocar lá no chat, que a gente vai fazer as perguntas aqui ao vivo. Quem quiser falar, levanta a mão, abre a câmera, fica à vontade. E Cris, aproveitando que você está aqui no destaque, enquanto Opa, alguém se manifesta aí para participar também, se eu pentear meu cabelo, né? Tem essa história, né? na sua rotina como superintendente, qual valor pessoal você nunca abre mão e como ele orienta suas decisões diárias? É, justiça. Eu tenho comigo assim, é muito complicado você ser injustiçado, sabe? E aí eu procuro, no meu dia a dia, trabalhar com muita justiça, coerência, olhando todas as possibilidades, e disso eu não abro mão. Disso eu não abro mão. Sim, algumas decisões vão ser agradáveis, outras nem tanto, mas a gente não pode abrir mão eu não abro mão desse valor que eu trago muito comigo, sabe? Justiça. Eu procuro fazer tudo ali dentro das possibilidades para não ser injusta com ninguém, tá? Mas, de novo, né? Em alguns momentos, algumas decisões são importantes e a gente tem que tomar. Mas o valor, assim, que me traz muito, assim, eu trago muito forte, né? É coerência nas minhas decisões e trabalhar muito com justiça nas minhas decisões, sabe, Fernanda? Isso eu aprendi desde lá atrás, eu não abro mão disso, não. E pelo tempo que nós estamos trabalhando juntas aqui na Nordeste 2, eu tenho certeza disso. Assina embaixo no que você falou. A Sol levantou a mão, então te convido, Sol, a falar agora. Esteja conosco. Oi, boa noite, pessoal. Agora sim, já cheguei em casa para sair do carro. Primeiro, assim, dizer da alegria de estar aqui, sabe, vivenciando e vendo duas pessoas tão fortes, duas mulheres tão fortes, né, com histórias de vidas diferentes, mas igualmente reconhecidas, e assim, a gente fica muito feliz. E quando a gente pensou no tema, Ana, que a gente estava debatendo, e aí a Cris falou, não, se tem alguém que vai falar sobre essência, sobre autenticidade, tem que ser a Ana, porque eu não conheço no banco ninguém mais autêntico que ela. E aí você percebe o quanto isso é significativo, né? Porque isso realmente é marcante. Essa semana a gente fez um evento aqui na regional falando sobre liderança, a Cris estava aqui presente, e aí uma das minhas falas foi o seguinte, e aí a Cris trouxe isso na fala dela, quando ela fala de autoconhecimento, que eu acho que é o start. A gente tem que se conhecer para entendermos quem somos e para entender quais são aqueles valores que a gente não abre mão e como a gente vai, a partir disso aí, desenvolver a nossa liderança. Obviamente, a gente vai ter que, né, desenvolver competências, se adequar a algumas situações, mas o que eu digo para o meu time é o seguinte: a gente não pode nos perder de nós mesmos. Se a gente tentar ser alguém que a gente não é, tentar ser aquilo que você falou, né? Se colocar numa caixinha para se enquadrar, isso não é sustentável e a gente não vai conseguir manter isso e fazer disso e desenvolver a partir dali um trabalho que seja sólido, que seja consistente e que nos orgulhe, né? Porque não seremos nós. Então, assim, eu fico feliz quando a gente percebe que esse é o caminho, sabe, certo? Até porque eu não saberia ser de outra forma. Até porque eu não saberia ser de outra forma. Eu fico feliz vendo as mulheres tão fortes, tão decididas, é, em posições tão significativas dentro do banco. E como você falou, nós também sou nordestina, sou baiana, então a gente é forte. E às vezes, por exemplo, para o resto do país, nós, as nordestinas, quando a gente vai conversar, parece que a gente é bruta, parece que é braba, mas não é, é a forma de expressão nossa, e aí isso às vezes assusta as outras pessoas e dá uma conotação diferente. E por muitas vezes você fica tentando se policiar para não parecer assim, sabe, tão. Mas não é, mas sou eu. A primeira frase, na segunda, eu já tô abrindo os braços, já tô falando, já tô jogando o verbo no imperativo. Então, assim, a gente entende também que eu também não tenho que me adequar, né? Quando a gente faz o letramento, que a Cris falou aí, que a gente tem que aprender sobre o outro também é aprender sobre a cultura do outro, sobre entender o outro. Por que que eu vou ter que me adequar ao outro se o outro também não está tentando se adequar a mim? Então, assim, são aspectos importantes que a gente tem que trazer a gente às vezes tem que racionalizar
para jogar dentro da nossa liderança. E isso faz parte do autoconhecimento. Então, assim, eu queria ouvir de vocês em que momentos eu tenho certeza que vocês enfrentaram muito mais desafios do que a gente nesse momento do banco, né? Enfrentaram ao longo da carreira de vocês. Certamente, em algum momento, tentaram se adequar, tentaram entrar nessa caixinha, né? Como a Cris falou, né? Alisou o cabelo durante 20 anos, em algum momento. Em que momento vocês deram esse start e falou, não, isso não me convém, não é assim que eu vou chegar lá, isso não está me fazendo feliz. Bacana, só, olha que legal que você trouxe, né? Essa questão da gente, do momento, né, cara? Que momento foi esse que a gente entendeu? Cara, teve um momento, assim, eu diria que não, assim, não teve um momento, sabe? Eu acho que tem uma coisa que, de fato, hoje, eu com 47 anos, eu acho que a maturidade, a gente vai, os anos vão passando, né? A gente vai ficando mais madura e a gente vai começando a entender aquelas coisas cara, que são coisas que não dá para a gente abrir mão, né? E aí, você fez uma provocação agora. Eu tô aqui ouvindo você, eu tô fazendo um filme na minha cabeça, olhando para trás aqui, né? Falei, cara, como é que foi isso? Que momento foi esse, né? E olha que interessante. Eu olhando para minha trajetória, eu sempre gostei de gente. Eu sempre gostei de gente. Eu sempre lidei bem com as pessoas. Eu sempre fui muito dura com as metas, mas eu sempre fui suave com as pessoas. Então, isso já estava comigo, né, ao longo da minha trajetória. E eu não vejo um momento, por exemplo, em que eu tenha que ter me adequado, por exemplo, em caixinhas, porque assim, eu sempre fui muito arretada, como vocês, né? Eu sempre fui muito arretada. Acho que por isso que eu me identifico tanto com vocês. Porque parece que eu sou daí, sabe? Né, Cris? A Cris sabe, né? Parece que, porque assim, eu sou assim, então eu sempre fui de brincar na rua, eu sempre fui de brincar com os meninos na rua, de brincar de pique-pega, arrumava briga na escola. Eu sempre fui dessas. Então, no ambiente corporativo, acabava que eu era mais resistente também, mais resistente às questões, ao sofrimento do dia a dia, aquele tropeço que a gente dá, aquele momento que você vai para casa que você chora, né? Aquele momento que você fala, o mundo acabou. Né? Então, eu sempre fui muito resistente. Então, eu ia para casa, eu chorava, e no outro dia acabou. Eu falei, cara, acabou. Não tem mais, não, cara. Então, assim, eu acho que foi muito disso, sabe? Então, eu acho que a essência ela vem comigo. Agora, a gente tá no ambiente corporativo, o que que a gente faz? A gente olha em volta. Então, quando eu olhava para o lado, eu só via homens, poucas mulheres, até como gerente. Quando eu olhava para cima, eu não via mulher nenhuma, eu via uma ou outra, muito pouco. E aí, como é que você forma a tua forma de ser num ambiente que não tem referência? Com poucas referências. Né, Cris? A Cris, então, rapaz, ela era sozinha, porque a Cris foi precursora, né? Antes de mim, a Cris já estava numa posição de liderança, de líder de líderes, e, cara, e não tinha ninguém, cara. Era só a gente. E aí a gente pensava assim, cara, eu preciso cuidar disso, eu preciso ser mais dura, eu preciso ser mais rígida, eu preciso ser assim, assado, porque os homens estão dizendo que eu tenho que ser assim. Aí quando a gente vai para um processo seletivo, vem um homem e treina a gente, né, Cris? Vinha um homem e treinava a gente, como se a gente fosse sei lá, sabe, adestramento, que isso, que negócio é esse? Né? Então, assim, era mais ou menos assim, né? Porque a gente não estava nesses lugares. Hoje a gente está. Então, só, quando você olha para o lado, você vê a Cris. Quando você olha para o outro lado, você vê a Priscila ali, você vê as meninas regionais, quantas meninas tem que foram nomeadas recentemente também como você, quantas que vão ser daqui a pouco, né? Então, assim, a gente está se vendo, e aí a gente está num ambiente que a gente troca mais, e eu acho que a gente está mais aberta também, até por a gente se permitir ser mais vulnerável, a gente entendeu que esse game a gente pode ser vulnerável, não tem problema nenhum, né? Hoje aqui no Rio tem duas regionais, sou eu e mais quatro regionais. Eu tenho duas mulheres. Cara, assim, a gente conversa e elas são totalmente vulneráveis, e eu sou para elas também. Isso não tem nada a ver com trabalho. Por que que a gente não pode ser, cara? Então, esse ambiente, a gente está construindo ele.
Então, eu fico feliz de perceber que a gente está deixando um caminho, sabe? Deixando um legado e que essa empresa ela vai estar transformada. Eu acho que não só o Banco do Brasil, eu acho que as organizações como um todo, por uma geração que tá agora nas posições e as gerações que estão entrando também. Porque eu acredito que as gerações que vão entrando também, elas são melhores que a gente. Elas vão agregar mais do que a gente. Elas vêm com outro chip, com outra parada, é outro negócio. Né? Então, né, Cris? Eu acho que é uma galera que vem com uma outra pegada de conhecimento, de habilidades, de vivência, do olhar para o que é fundamental na vida, né? A gente, pelo menos na minha geração, a gente foi muito criado para dar certo. Minha mãe falava, ó, você tem que trabalhar, você tem que não sei o quê, você tem que ter seu dinheiro, você não pode depender de homens. Não era assim? Minha mãe foi assim. Algumas aqui eu tenho certeza que foram assim também. Minha mãe, nossa senhora. A minha mãe, cara, ela falava, você vai ficar lavando cueca e não sei o quê, é isso que você quer? Então eu ficava assim, não, mãe, não é isso não, eu vou estudar. Então, era mais ou menos assim a minha geração, sabe? Então, cara, e será que é isso? Hoje eu vejo que não é. Tem muito propósito, tem muitas outras coisas que são mais importantes do que as posições, do que os cargos, né? Eu escutei de um colega aí que trabalhava comigo aí, que ficou meu amigo, que é o Tobias. Ele falava, Ana, a gente tem que aproveitar a jornada. Ele falava para mim todo dia isso. Lembra, Cris? Sim. E ele tinha 30 anos, eu já era borra véia, ele era menino. A gente tem que aproveitar a jornada, Ana. Eu falei, é mesmo, Tobias, então tem que aproveitar a jornada. Então, é isso, sabe? E aí, acho que a gente está vivendo um momento, cara, muito legal dentro da empresa, de poder dizer para as meninas que não precisa mais. Eu vi um comentário aqui da Dani, ela falando, poxa, as mulheres tinham que ser duras para ficar naqueles ambientes. A gente tinha que ser casca grossa, né? Para estar naqueles ambientes. Não, cara, nós vamos fazer, nós vamos liderar diferente. Nós vamos ser sensíveis do jeito que a gente é. Tem coisas, eu acho que a gente tem, que está na nossa essência, de fato. Tem coisas que são até hormonais, né? A gente amamenta, a gente pare, tem um monte de coisa que os homens não têm, né? Então, assim, essas coisas a gente tem que usar a nosso favor, né? Essa sensibilidade, né? A gente tem que ser igual a eles, né? O legal é a gente ser diferente e a gente, com eles, construir um negócio diferente. Um mundo melhor também, né? Dentro das organizações. E eles são importantes nisso também. E eles também estão mudando, né? Eu acho que eles também estão vendo, estão evoluindo muito, os homens. Eu percebo isso de uma forma bem, bem bacana, sabe? Eu acho que a gente está vivendo momentos de transformação, mas eu acho que esses momentos vão se intensificar mais ainda, sabe? À medida que essas novas gerações vão entrando aí nas posições de comando. Ana, você falava de referência e é bem isso, né? Então, assim, eu lembro que, e aí, assim, quem me conheceu há 10 anos, eu mudei muito, né? É. E aí, só fala de virar a chave, né? Eu acho que eu virei a chave, assim, completamente para que fiz a disruptura, né? Foi meados de 2015, 2016, sabe? Que eu entendi que, poxa, eu não preciso, para impor respeito, eu não preciso gritar, eu não preciso falar alto, eu não preciso bater na mesa, né? Assim, eu não preciso disso. E aí era o que a gente tinha de referência, né? Você tinha que endurecer, você tinha que usar o terninho, você tinha que falar mais alto, você tinha o tempo inteiro assim. Essa era a referência, porque era a referência que nós tínhamos, né? Enquanto líderes, né? E aí, assim, meados de 2016, 2017, quando eu mudei de região, fui para São Paulo, eu percebi que eu tinha que ser eu, sabe? Independente de onde eu estivesse. Né? Então, eu tinha que ser eu. Porque até o tempo inteiro eu estava trabalhando só no Nordeste, Norte e Nordeste, né? E aí, quando eu mudei para o Sudeste, eu pensei, poxa, eu sou eu, não dá para ser diferente. Então, assim, a virada de chave mais forte foi nesse momento. E aí a gente entende, gente, que, cara, e temos que viver a jornada, né? Eu até brinquei, eu estou brincando aí agora com o pessoal, Ana, que eu já tenho alguns objetivos na vida, né? Então eu digo assim, ó, não tenho mais tempo de ser infeliz, tá?
até porque eu já passei da metade, né? Da metade do século, né? Então eu não tenho mais tempo de ser infeliz, tá? Outra, não vai dar para entrar em todas as batalhas, minhas queridas. Vamos combinar, né? A gente não vai conseguir vencer todas, então a gente vai ter que, com a maturidade, com o autoconhecimento, né? Com a coerência, saber em que batalhas a gente vai entrar, tá? Não posso quebrar nenhum osso. Samir já está na minha lista. Não posso, não posso quebrar. Não posso quebrar nenhum osso, porque determinada idade, consertar osso é complicado. Mas, pessoal, assim, para a gente entender que, voltando lá, né, eu tenho que me conhecer para saber o que é que eu quero, né? E aí, nesse momento aí da empresa, e eu tenho muito orgulho de falar, né? Então, hoje a gente tem, eu falava mais cedo aqui para a Dulce, oito estaduais no país, né? E teve um tempo que era só a Ana e a Priscila, e eram 2 ou 3, né? Então a gente já tem Teve um momento 8, que era eu e a Pri só, a gente nem falava, a gente ficava só assim. só olhando, né? Então teve um momento que a gente nunca passou de 10 regionais, de cento e tantas que a gente tinha. Hoje a gente já deve ter passado de 20. Tá bom? Melhorou, mas a gente pode avançar ainda mais, né? E a gente tem um compromisso enquanto instituição, de a gente até 2025 ter 30% de mulheres em cargo de liderança, sabe? Então, assim, eu acho que tem muito espaço para crescer, mas eu entendo que a gente avançou bacana, sabe? E o fato de agora, cada uma de nós, né? A Ana falou assim, a gente chegou até aqui, né? E a ideia é que a gente traga mais pessoas, né? Traga mais pessoas, porque daqui um pouco a gente não vai estar mais aqui para estar exercendo está sendo essa referência. E quem vai ser a referência é a galera que está aqui nessa time, né, que mais para frente vai ser a referência para os que vão chegando. Então, a gente tem um desafio muito bacana, mas eu acredito, sabe? Eu acredito muito no diverso, eu acredito muito na justiça, eu acredito muito que a gente tem que trazer a nossa essência, né? Eu brinco muito que assim, eu não falava palavrão, né? Então eu aprendi um monte de coisa, inclusive falar palavrão com a Ana. A Ana fala palavrão que é uma beleza, mas eu digo assim, eu não falo palavrão premeditado, né? Ninguém fala, né? Eu não falo. Não, aqui aquilo lá escapa, né? Coisas da vida, né? Então quem imaginava que a gente ia estar numa conversa aí com a galera e pô, soltar um palavrão, né? Em que momento, né? Mas às vezes eu tinha um professor de matemática, só para descontrair, ele até já faleceu, o nome dele era Antônio Amâncio, que ele dizia que ele achava que porra tinha que ser uma interjeição na classe de palavra. Porque se você está triste, se você está feliz, você... Mas, Cris, aqui no Rio tá? Pode perguntar aos carioca aqui, tem um monte aqui, Rio ó. Vírgula, Verdade, vírgula. verdade. No Rio é vírgula. Porra. Segue. Então é isso, sabe? Acho que a maturidade traz isso, né? A gente entender um pouco de nós e como é que a gente vai lidar. Entender de pessoas é fundamental. Praticar a escutatória, né? Como diria o Rubem Alves, né? É fundamental para o que nós fazemos, né? E gente gostar de gente, sabe? Se a gente não gostar de gente, de se relacionar, a gente não vai fazer bem a nossa função. Disso vocês podem ter toda a certeza do mundo. Acho que eu me delonguei, Fernanda. Não, tudo bem, Cris, sem problemas. Eu vi que a Lívia Carvalho havia levantado a mão. Lívia, você ainda está conosco? Não sei se a resposta já foi respondida. Abre a Não, câmera, aparece aqui, dá um alô pra gente. eu tô aqui, não tá aberta, não? Tô vendo, tá aparecendo sim. Deixa eu destacar a Lívia. Eu queria fazer uma pergunta para a Cris, porque ela falou sobre a primeira vez que ela tentou, né, fazer o processo seletivo para a superintendência, e isso ficou muito marcado em mim a questão de um recorte de gênero, né? Que é uma coisa que a gente está vendo que, de fato, a empresa mudou, né? Então, eu tenho 15 anos de banco, né? O banco que eu entrei há 15 anos atrás é completamente diferente do banco de hoje, né? Então, hoje, uma jovem, uma mulher que estiver entrando, né, como agente comercial, ela vai ter muito mais oportunidade, né? E vai ter muito mais espelhamento nos cargos, né? Que vocês estão ocupando. E isso é muito legal, né? Isso é muito diferenciado, né?
E eu acho assim, deve ter sido... Hoje a gente entende o quanto a gente vivia num mundo desconfortável, onde a gente era moldada, né? A gente era moldada por homens, porque ela falou da gargalhada dela, né? Aí eu fiquei pensando, será que alguém, ao treinar ou dar dicas para um homem, ia ter a audácia de falar da gargalhada dele? Então, assim, eu fiquei refletindo, ele fala, tua gargalhada é show de bola, cara. E tudo que o cara fizesse ia ser legal. Então, assim, existia uma liberalidade de, como a Ana Paula falou, nos reduzir, como se para nos impedir de chegar aos cargos que de fato a gente podia chegar, né? E que, na verdade, infelizmente, por uma construção histórica, os homens achavam que a gente não podia chegar. Eles, de fato, muitos achavam que a gente não podia chegar. Hoje eu trabalho na linha de frente, na rede, e é muito legal. Por exemplo, já atendi um senhorzinho, um funcionário aposentado com 89 anos, e como ele fica feliz de chegar na agência, ver que tem mulher atendendo, e ele começa a conversar, contar as histórias. Só que, assim, ele é mente aberta. Eu fico imaginando os colegas dele, que, pô, ele tem 89 anos, gente. Olha, a gente faz um retrospecto de quando o cara nasceu, né? Então a gente vê que, assim, eu também sou geração Caverna do Dragão, né? Mas, assim, a gente vê quantas barreiras foram, né, quebradas, né? E quantas barreiras a gente está quebrando. Esse final de semana eu tive uma exposição que eu recomendo aqui no Museu de Arte Moderna do Rio, que é sobre a Carmen Portinho, que foi uma arquiteta que construiu o Museu de Arte Moderna, né, aqui do Rio. Ela foi casada com um arquiteto chamado Afonso Reidi, e ela foi uma sufragista. E assim, eu não sabia quem era ela. Eu falei assim, gente, como apagaram a história dessa mulher? E eu tive que ir numa exposição para descobrir que essa mulher lutou para eu votar. Então, assim, o caminho que ela fez me permitiu chegar lá e poder votar. Então, a gente está construindo uma história para quem está vindo depois da gente, entendeu? As batalhas que eles vão realizar vão ser em cima dos passos que a gente deixou, né? Tem até alguma coisa que fala sobre isso, né? Dos passos, né? Que alguém vai passando e outro vai deixando. Então, é basicamente assim, né? Falar um pouco assim, né? Do que eu refleti em cima disso. Eu acho também que o banco está inserido, né? Num momento histórico, né? De uma quarta onda feminista, e eu acho que isso é muito bom. Que bom que o banco se abriu para isso, né? E eu acho que isso mostra que o banco está completamente conectado com a realidade. E ele só vai alavancar cada vez mais, entendeu? Essa é a minha humilde visão, entendeu? Mas, assim, se vier no Rio, vão na exposição. Vai ficar 6 meses, tá? Dá tempo de todo mundo comprar passagem, vir passar um final de semana no Rio. Podem me chamar, que eu vou de novo. E, gente, eu vou até reforçar aqui que a Lívia está falando, gente. Podem vir para o Rio passear, tá, gente? Não precisa ficar com medo, não. Não precisa ficar com medo, não. Procura a Lívia, me procura a Ivna, a Pátia, tem um monte de menina do Rio aqui, ó. A gente leva vocês para passear, não tem perigo, não, tá? A gente já sabe os lugares que não pode ir, fica tranquilo. Eu já fui com a no Porto de Copacabana, já fui para o Salgueiro com outra, a gente vai. É isso aí. Vamos sim, Ana Paula. Aí, respondendo essa pergunta que a Lívia fez a respeito de quando vocês decidiram concorrer para o cargo de liderança, eu gostaria de ouvir das duas, porque além da Lívia, aqui no chat, a Isabela, ela também gostaria de saber quando vocês decidiram concorrer para a função de liderança. Olha, posso começar, Cris? Pode sim. Assim, eu vou ser bem transparente. Eu acho que foi bem natural, sabe? Porque eu já me meti em tudo quanto é assunto. Me perguntando ou não, eu estava metida nos assuntos. Então, acaba que durante a minha trajetória eu era meio que referência de apoio às pessoas. As pessoas vinham a mim muito.
né? O que eu achava, como é que fazia. E acabava que nos ambientes onde eu estava sempre enfiada dentro da superintendência, dando pitaco no que tinha que fazer, que não podia ser assim, que não podia ser assado. Eu estava sempre, porque assim, já é natural meu, sabe? Eu vou me meter nas coisas que não tem nada a ver comigo, eu vou me meter, tá, gente? Se eu achar que, gente, assim, se a gente fizer assim, vamos escutar fulano, chama fulano lá, vamos ver. Eu sempre fui de orquestrar as coisas, né? E aí foi muito natural, né? Você está numa posição, pô, tem aquela possibilidade ali, pô, aquela possibilidade ali me interessa, eu acho que ali eu vou bem, né? E aí eu fui me jogando para as oportunidades, né? Em algum momento da minha trajetória, eu me jogava somente nas oportunidades que eu me achava qualificada tecnicamente. Então, eu me qualificava tecnicamente e eu me jogava para as oportunidades que eu achava que estavam dentro das minhas habilidades técnicas, de finanças, de investimentos. Então, eu transitei pelo private, né? Depois voltei para o varejo. Então, eu sempre eu ia para a área técnica, né? Só que chegou um momento que eu fui vendo que eu gostava mais era de gente do que de número, sabe? E aí eu fui vendo que eu gostava de lidar com pessoas, eu fui vendo que eu mediava conflito, eu fui vendo que eu gostava de coordenar as coisas, que eu gostava de estar junto na operação fazendo com as pessoas. E aí eu comecei aí sem estar preparada, né? E aí, não, eu vou assumir, eu não estou preparada para tal função, mas eu vou, durante o caminho, eu vou me preparar. Então, eu fui me arriscando para posições onde eu não estava preparada. Minha primeira agência não estava preparada. Mas eu fui com frio na barriga mesmo e dei meu jeito, né? E consegui desenvolver. A regional, mesma coisa. Estadual, quase morri. Fui sem estar preparada mesmo. E vamos embora. Porque assim, se eu gosto de gente, né? E se eu gosto, e se as metas me desafiam, cara, eu estou no lugar certo. Eu gosto desse ambiente, né? Então foi muito natural. Não teve um momento, sabe? Eu acho que foi o banco tem um negócio que assim, ele te abre um leque tão grande de possibilidades, né? Que você tem muitos caminhos para seguir. E aí eu fui vendo os caminhos que abri as cartas, pô, esse lado aqui acho que tá, vou por aqui, né? E aí tentava, às vezes não dava certo. Quantas vezes eu bati com a cara na porta, né? Não dava um negócio, aí ia para outro, não dava para outro, né? Aí choravam à noite, no outro dia estava lá, normal, não aconteceu nada, e vamos seguir a vida, né? Então, é muito nesse sentido, mas eu acho que foi muito natural. Não teve assim, não, eu quero tal posição. Não, as posições, elas foram acontecendo porque eu fui aproveitando a jornada, eu acho. Eu fui aproveitando a jornada, crescendo nas jornadas, como ser humano, como pessoa, o que foi me possibilitando outras coisas ao longo da trajetória. Acho que foi meio isso. Cris? Pessoal, eu tenho 32 anos de banco, tá? Entrei no banco em 93. Fui nomeada assistente de negócio, que era assistente na época, assistente de gerência, lá na minha cidade, Natal, onde eu tomei posse, em 2005, 1 ano e 6 meses depois que eu tomei posse. E a minha agência, a agência que eu trabalhava, trabalhava muito com a monocultura de cana-de-açúcar, então a gente atendia usinas e fornecedores e tal. E aí eu trabalhava, aprendi o serviço e tal, e queria um cargo de gerente de expediente, né? Que agora é gerente de serviço, tá, gente? Não tinha ainda a figura do gerente de relacionamento. Então, por favor, não comece a fazer conta que é complicado, né? Não tinha ainda a figura de gerente de relacionamento. E aí, pessoal, eu queria e tentei em Pernambuco, tentei em vários, colocando concorrência, e apareceu uma oportunidade, porque eu queria crescer, eu queria, sabe? Eu achava que eu podia um pouco mais. E aí, pessoal, a minha primeira função de gestão foi no ano de novembro de 98, quando eu sair de Pernambuco, Barreiros, Litoral Sul, fui ser gerente de expediente, que hoje é gerente de serviço, lá no Amazonas, em Manaus, para trabalhar com tesouraria, caixa e o administrativo. Aí eu tinha gestão, tinha 2 pessoas sob a minha gestão, eu comecei a lidar com isso aí. E aí rodei 3.000 quilômetros para ser gerente de serviço lá no Amazonas. Então, foi a primeira experiência enquanto gestão. Então, assim,
foi, assim, foi disruptivo, aprendi muito, né? Apanhei bastante também, né? Porque era tudo novo, né? Mas eu acho que foi nesse momento, né? Aí depois do Amazonas, aí fui galgando outras funções dentro do estado mesmo. Aí fui gerente de administração, e aí gestão mesmo, de ter uma casa sua para tomar de conta, foi em 2006, quando eu fui ser gerente geral de uma nível 2 lá em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, lá fronteira com o Peru. Bem pertinho. Logo Bem, ali. logo ali. ali. Ô, Fernanda, tem Oi. uma mensagem aqui, ó, do Dário. Que Eu- conversa boa. Como vocês lidam com o desenvolvimento das sucessoras? E que habilidades as próximas gerações precisam apresentar? Tá no mudo. Deixa eu começar essa, Ana. Vá, Fia. É, Dário é um querido, né? Eu encontrei com ele no começo do mês lá na agenda 30BB, né? Desde o início ele Assim, nos ó, Dário. acompanha, né, Cris? Sempre Oi? presente, Ele nos desde o acompanha, início. é um querido. Dário, assim, ó, é assim, eu tenho, quando eu cheguei na função, e eu acho que Ana não é diferente, né? E a gente fazia muito essa dobradinha lá em Pernambuco, né? Vocês terem uma ideia, eu vi que a Shirley está aqui, né? A Shirley e a Cíntia também, né? Pra vocês entenderem o quanto é importante a gente, assim, buscar avançar e valorizar e fortalecer e formar. Eu lembro que a Cíntia foi nomeada gerente personalizado lá em Goiânia, ela estava de licença maternidade. Tá? Então, assim, ah, gente, licença maternidade é normal para mulher e pronto. Então, ela está de licença maternidade e a gente nomeou ela e o Raoni estava gerente da agência naquela oportunidade. Eu lembro que Shirley estava na Tamarineira e fazendo um trabalho muito bacana e estava também de licença maternidade da pequena dela e a Ana, no comitê, nós nomeamos Shirley para uma agência C lá na Caxangá. Então, assim, entender que essas situações que a mulher passa não impede ela de buscar a ascensão, nem não impede ela de ascender, tá? Então, a gente está fazendo um trabalho muito, muito bacana. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, Dário, de chamar as meninas, de conversar, de trazer histórias, de trazer um palestrante diferente, de trazer pessoas que não são do banco de fora, é uma forma de a gente também estar contribuindo para formar. E mais do que nunca, a gente, enquanto estadual, eu tenho esse compromisso é meu. Eu tenho logo dois compromissos. Eu tenho um compromisso com raça e prioridade, né? Até porque é coisa de pele, como diria o Jorge Aragão, e tenho um compromisso com elas lideram, Mulheres no Topo. Eu tenho certeza que Ana também esse compromisso, de trazer mais mulheres, porque a gente precisa melhorar o percentual e a gente precisa cuidar dessa sucessão, tá? E aí, na Nordeste 2, a gente está fazendo esse trabalho aí bem, assim, bem consciente, bem conciso, apoiando. A gente já tem um combinado com os regionais de acompanhar de perto essas meninas quando chegam na primeira investidura, que é para a gente trazer e apoiar, né? Não é só trazer e colocar, trazer e apoiar, elas já fazem a primeira investidura normal, esse curso do banco em Brasília, mas independente, a gente faz esse acompanhamento de perto. E aí eu diria assim, Dário, para o profissional, cara, a comunicação. Comunicação, ela é fundamental para tudo atualmente, né? Mas, assim, para nossa função aqui, ela é fundamental, tá? Então, a comunicação, cara, a resiliência, a gente falou ali, a Lívia falou, né? Ai, por que e tal? Lívia, eu sou PhD em resiliência, tá? Eu sou PhD em resiliência. E aí, assim, resiliência no ponto em que a gente resiste, mas a gente avança, né? Então, não é resiliência só de parar, aceitar e resiliência de resistir, mas avançar. Senão a gente não sai do lugar se a gente for só resiliente, né?
cuidar do que está acontecendo no mundo. A gente está trabalhando aí com a inteligência artificial generativa, que a gente vai precisar cada vez mais ter essa competência, sabe? Essa competência para a gente poder avançar na função. Trabalhar muito a questão não só da comunicação, não só de comunicar, mas também de ouvir, né? A gente participou de uma palestra na semana passada de um professor. Você viu por vídeo também, Ana? Não sei se você viu, que é falando da Eu vi escutatória, por né? vídeo. Então, gente, ó, precisa escutar, precisa saber o que está acontecendo, precisa escutar os liderados, precisa escutar as pessoas. Então, acho que é fundamental para o que a gente faz, tá? E aí, assim, entender que o resultado ele acontece, mas ele acontece através das pessoas. Não vai acontecer resultado brotar, o resultado vai acontecer através das pessoas. Então, mais do que nunca, a gente tem que saber disso e aí conseguir trabalhar com as pessoas com respeito, com energia, mas assim, lembrando que as pessoas é quem constrói o resultado. Cris, tinha mais uma amiga nossa aqui que tinha levantado a mão. Eu vou tentar acertar o nome. É Tamiko? Ainda está aí? Estou. Boa noite para todas. Eu estava precisa sair porque tenho uma outra agenda, mas eu não poderia deixar de agradecer, de comentar que estou no Japão. Está começando minha quinta-feira aqui e meu dia começa com muita alegria, graças a todas vocês e todos vocês, né? Eu agradeço meu colega Fábio que me puxou e entrei aqui de gaiato. Estou adorando, anotei um monte de insights. Nossa, tem muita coisa para falar, mas não tenho tempo, desculpem, que aqui a jornada está começando. Mas eu queria falar que eu, como japonesa, moro no Japão, um país muito machista, mas eu tenho o privilégio de trabalhar no banco e eu acredito que se eu estivesse trabalhando numa firma japonesa, inserida na cultura japonesa, não teria todos os privilégios que eu tenho de estar aqui no Banco do Brasil. Então, queria comentar isso e agradecer novamente todas essas experiências que vocês estão passando. Tá? Boa noite e um beijo grande para todas. Para ti é bom dia, né? Bom dia para ti. Bom Isso. dia, bom Bom dia. dia! Bom dia. Muito obrigada. Olha, Fernandinho, olha eu louca, né? Já estou vendo aqui um monte de coisa. Menina, a gente podia convidar a Tami com as pessoas de outros lugares do mundo para poder conversar com a gente também, para a gente saber como é que é Concordo. lá, Isso mesmo. como é que não é, para a gente perguntar, né? Porque eu sou a curiosa, né? Imagina, vamos fazer isso? Vamos! Olha eu, Cris, eu olha eu, topo. louca. Ó. Show, Eu já não comprei sei a se- ideia. Eu não sei se Uma está conectada, executiva mas do tem banco lá uma. em Tóquio, né? Exatamente, a É. primeira mulher executiva em 53 anos do BV Japão, a Bruna Cortella, A Bruna. Ah, que Bruninha, veio Ah. conhecemos para a Bruna. isso, ela veio para quebrar paradigmas, tá? Ei, Aliás, eu ei, tenho ei, agora uma Fernanda, já agenda com ela. hashtag fica a dica, a gente convida a Bruna na próxima. Ótimo. Perfeito. Eu Eu já tenho estou agora uma anotando agenda com aqui. ela, tá? Vou sair, mas muito obrigada. Por Boa nada, noite e um Tamires. beijo para Manda, todas. manda Obrigada. Beijo. nosso Tchau, tchau. abraço Manda para sim. ela e para o meu mentor Cássio, que está aí no Japão também. Ah, ok, Cássio pode Porcel. deixar, Fernanda. Pode deixar que eu mando, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Boa Tchau. noite. Polando fronteiras, olha que coisa legal. Nossa mensagem circulando o mundo. Então, gente, deixa eu olhar mais o chat aqui de novo. E hoje várias interações, a gente não consegue dar conta. Não consegue mesmo. E a nossa hora Ó, também, ela já está avançando, já. né, Niedja? Fala aí, Niedja, algum Já. dos comentários do chat. Aqui, ó, Catiana, minha primeira nomeação no BB como assistente, eu estava grávida de 7 meses. A Shirley, Ana e Cris, eu sou eternamente grata pela oportunidade que vocês me deram, estando distante. Fico muito orgulhosa de participar dessa conversa e ver a nossa empresa evoluindo no tema. Vocês moram no meu coração. E tem um aqui da Pátia, que é a minha companheira, né, da PF. Um dos maiores orgulhos da minha carreira foi ter nomeado Mangerel no começo da gravidez.
Não pensei duas vezes, fera demais. Então, cabe a gente, né? A gente pode fazer isso e a gente consegue e vamos chegar lá. Tá contigo, Fernanda. Vamos sim, Edson, vamos chegar. E a gente passaria a noite toda aqui conversando, debatendo, mas aí a gente vai começando a caminhar para o encerramento do nosso evento, mas como sempre com interações e com perguntas. Então gostaria de ouvir, Ana Paula, algum episódio da sua trajetória do banco que você ainda não comentou, mas que poderia inspirar as mulheres que estão aqui e que assistirão também posteriormente essa nossa live através do nosso canal do YouTube, @Liderança Feminina. Fernandinha, eu diria o seguinte: vai com medo mesmo, vai com frio da barriga mesmo, né? A gente não vai estar preparada, mas a gente vai dar conta, a gente vai ter rede para apoiar a gente vai olhar para o lado, vai enxergar mulheres. Nós somos generosas, as mulheres são generosas, as mulheres cuidam das pessoas, cuidam das famílias, cuidam dos pais, dos filhos, dos sobrinhos, né? A gente cuida de tanta gente e a gente vai cuidar também da gente. Então, vamos, a gente tem que se jogar, né? Então, se olhar para a minha trajetória, eu vivi momentos, alguns momentos, em que foram muito desafiadores para mim. Mas eu estava dentro da mesma empresa. Isso é muito legal. São desafiadores, mas eu estou dentro da mesma organização. Muda o sotaque de onde você está, mas não muda a irmandade que você tem dentro da empresa. Os colegas do banco, mesmo de lugares totalmente diferentes, eles são os colegas do banco. Então, a gente está dentro de casa. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir crescer e se desenvolver naquilo que falta, tá? Então, cara, vai com frio na barriga mesmo, vamos embora. Né, Cris? Com certeza, Ana. Tem jeito. Senão Isso a aí. gente para, né? E parar não vale, tá, gente? Parar não vale. Edson, Parar não tá no script, tá? é verdade. Gostaria também que vocês deixassem uma mensagem final para nossas participantes dessa live, Cris também, e eu peço que fiquem até o final, porque a gente vai fazer uma foto, né, para registrar esse momento. Inclusive, eu vou pedir a ajuda de todas vocês para tirarem foto e colocar aqui no chat também. Combinado. Gente, deixa eu deixar a mensagem, então, já passo para a Cris, né, Cris? Tá, pode ser. Você é a nossa convidada É. especialíssima, minha amiga. Ah, mulher. Ó, gente, eu queria agradecer mesmo. Para mim foi uma delícia estar com vocês aqui. Assim, momento de da gente conversar, da gente abrir o coração, né, da gente poder se apoiar. Parabenizar a turma da Nordeste 2, você, Cris, as meninas aí que estão contigo, te apoiando nessa iniciativa. Eu sei que as meninas puxam isso aí, muito bacana ver esse movimento de vocês. A gente quer estar com vocês em tudo que vocês fizerem. Chamem as meninas do Rio, né? A gente também quer estar junto, porque eu acho que agrega muito. É um momento que a gente tira para a gente refletir, para a gente parar um pouquinho e olhar, né? Olhar o que que a gente está fazendo, o que que a gente pode fazer, para a gente poder repensar nossa trajetória, nossos desejos, nossas vontades. Eu acho muito importante a gente ter esses momentos, sabe? E obrigada a vocês por proporcionarem isso para a gente, para as meninas que estão aqui também, tá? Eu acho que é um trabalho que vocês estão fazendo diferenciado de fato, deixa um legado muito importante e cria conexões que a gente nem imaginava, né? Que a gente poderia criar de muita inspiração, principalmente, tá? Então, parabéns e muito obrigada a todas vocês por esse momento aqui, tá bom, Fernandinha? Nós que agradecemos. Cris? Oi. E agradecer a Ana, assim, a gente brinca que nós somos casca de bala, né? A gente vai para o evento e a gente fica muito tempo sem conversar e a gente aproveita para sentar junto para conversar. E outro dia a gente brinca que é a turma do fundão, né? Aí eu cheguei no evento e as cadeiras de trás estavam todas ocupadas, aí eu sentei na primeira fileira. Disse, mas a gente não é do fundão, mas não tinha vaga no fundão, senta aqui do meu lado, né? Mas assim, ó, assim, ó, não é missa de corpo presente. Eu já falei isso para ela algumas vezes. Se eu me emocionar, vocês me desculpem, né? Mas assim, é emoção mesmo. Então, assim, eu trabalhei com a Ana, eu aprendi muito com ela, e a Ana é uma líder disruptiva, no sentido de te apoiar, mas te dar autonomia para você buscar
fazer sua entrega, te dar autonomia para você decidir as coisas, sabe? Então, eu aprendi muito com a Ana, eu tenho certeza. Eu vi que o Tobias está aqui na live também, Tobias, o rapaz do Vamos Aproveitar a Jornada, né? E eu falo muito isso, né? Acho que o legal do que a gente faz não é chegar na reta final, né? É a gente curtir os momentos que a gente passa nessa jornada nossa de 6 ou 8 horas, dependendo do que a gente está fazendo, né, na função que nós estamos. E a gente curtiu muito essa jornada, esses 3 anos lá em Pernambuco, onde eu tive um momento bem complicado, foi um momento que eu tinha acabado de perder minha mãe, né? Tinha situação com meu pai, e Ana foi assim, uma pessoa assim extraordinária no sentido de apoiar, assim, de estar junto, e muito obrigada, tá? Aproveitar para agradecer aqui na frente dessas mais de 60 pessoas pelo convívio bacana que nós tivemos, pela cumplicidade e pela lealdade, né? Então a gente fala muito que muitas vezes a gente faz um negócio assim, dá um pouco mais de nós, mas muito pela lealdade e pelo respeito que nós temos pelos nossos líderes, tá? Então a Ana é uma pessoa que tem toda a minha lealdade e todo o meu respeito. E aí eu espero que também, assim, estou trabalhando de sorte que eu consiga trazer esse respeito, com a justiça, com os valores que a gente prega, esse respeito, essa lealdade dos meus liderados. E aí, Fernanda, eu acho que é isso, sabe? É o que a gente leva, né? A gente conversava outro dia, o que é que eu vou levar de tudo isso aqui? Eu vou levar o bem que eu fiz para as pessoas, eu vou levar as pessoas que eu incentivei. Eu falava agora, segunda-feira, não vamos delongar não, que já está muito tarde. Segunda-feira lá em Sergipe, e eu fui regional lá em 2016, 15, 16, e voltei agora como estadual, encontrei uma galera enorme que trabalhou comigo, era caixa, era agente comercial, era gerente de relacionamento, e hoje tudo em posição de gestão, de liderança. E para mim isso, assim, eu chorei lá atrás um momento, na segunda-feira também me emocionei, porque, cara, é isso que a gente leva, sabe? O quanto a gente consegue apoiar as pessoas no seu desenvolvimento, na sua ascensão. E o desenvolvimento, quando eu falo, não é só profissional, é pessoal, né? E aí outra coisa que eu tenho que é genuíno, Fernanda, que eu esqueci, é que assim, é que eu gosto de guardar os nomes e as histórias, sabe? Porque é muito bacana quando a gente fala com as pessoas pelo nome, né? A gente conhece as histórias, e aí a gente avança tanto, né? Em Recife aconteceu isso, que a gente conhece até as famílias, né? Então, assim, eu acho que é isso, sabe? A essência de liderar, a essência de estar junto é isso, é você realmente entender, você apoiar e você contribuir para o crescimento de cada um. É isso que a gente leva de tudo isso que a gente faz, não só no banco, mas na vida. É isso, Fernanda. Então é isso. Estamos chegando ao final da nossa live Liderar com Essência, a força de ser você mesma. Quero agradecer de coração a Cris Albuquerque e Ana Paula, que trouxeram suas histórias, seus aprendizados e também a coragem de falar de suas escolhas. Obrigada pela generosidade de partilhar o que vivem no dia a dia da liderança. Agradeço também a cada um dos participantes que acompanhou esse momento conosco. Foi uma noite de uma conversa boa, daquelas que deixa a gente mais perto, mais confiante e com mais vontade de seguir adiante. Que possamos levar daqui pequenas práticas para o nosso trabalho. Cuidar mais da escuta, apoiar mais umas às outras e não ter medo de mostrar quem somos. Isso sim, mudar a forma de liderar dentro do Banco do Brasil e nos espaços que ocupamos. O movimento Liderança Feminina da Superintendência Nordeste 2 segue firme, abrindo caminhos, criando encontro para fortalecer nossas vozes. Muito obrigada pela presença de todos e de todas e até a nossa próxima conversa. Abram as câmeras antes de ir embora que a gente vai tirar uma Fazer foto. uma foto bonita. Deixa eu arrumar o cabelo aqui. Ei, teve uma pessoa que a gente... Ai, teve uma pessoa que abriu a câmera. Aninha, Tobias abriu a câmera. Vai agora um registro. Olha lá. Deve estar todo envergonhado. Ei, Tobias, tua orelha não coçou, não? Falando foi muito de ti. Coçou Ei, menina, pouco, Sueli tá com companhia, né, Sueli?
Olha a fofinha dela ali, ó. Meu Peraí que eu vou chegar lá para tirar uma foto dessa princesinha. Edmar, abre a câmera também, Edmar. Ei, Ana, tem um monte de gente conhecida. Bora? Muita coisa boa. Hoje tem. Valzinha tá aqui conosco também, que saudade. Quem vai tirar a foto? És tu, Nédia? Ah, já tirei várias, mais uma agora. Faltou aqui a Ju, abriu a câmera agora. Ô, Nietzsche, deixa a gente pousar, mulher. Ai, eu tiro várias. Mas eu sou detalhista, viu? Você o quê? Eu tô com um sorriso travado aqui pra Nietzsche tirar a foto. Igual a Nietzsche, tira a foto. Então, peraí, deixa eu ver se ele tá num bom ângulo. Tira a foto para não travar a mandíbula, Nédia. Saudade, Tobias. Gente, ele sumiu, não tô achando mais ele aqui, não. Não, eu tô aqui, eu tô aqui. Ele tá aqui, eu tô vendo ele. Ele foi para a primeira tela, Ana, ele tava na quarta tela. Ó, ele fechou a câmera. Agora eu vou tirar uma dele, ó. Que saudade de vocês. Saudade, chefe. Registros finalizados. Muito bom estar com vocês. Que noite maravilhosa, não é? Sol, Fernanda, amigas, foi maravilhoso. Sensacional. Muito obrigada, tá, gente? Muita alegria estar com vocês aqui. Saudade enorme de vocês. Gente, brigadão, pessoal. Obrigada. Beijo no coração. Foi muito Até legal. A próxima. Beijo. Maravilhoso. Até a próxima. Boa noite. Fernanda, Boa noite. vamos botar aquela Fábio. música. Casca de bala. Eu casca de bala. Casca de bala. Boa noite. Valeu. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite para vocês.